Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 16 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, estou de volta no meu estúdio aqui no Rio de Janeiro, felizmente foi tudo bem, a viagem muito cansativo, mas tudo certinho. E eu lembro a vocês que no final desse mês, dia 29 de setembro, eu viajo de novo, eu vou para El Salvador. Se você quiser me acompanhar nessa viagem em El Salvador, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. A gente vai visitar várias iniciativas sobre Bitcoin lá em El Salvador. Eu vou deixar o link da viagem que a gente está fazendo lá agora, dia 29 de setembro, eu viajo de novo. Mas vamos lá, situação na Ucrânia. A gente teve mais informações sobre o ataque ucraniano aqui nas docas em Sevastopol. Mais um navio, na verdade eles estão dizendo que foram 3 navios que foram destruídos no total de ontem para hoje, na região ali próxima de Sevastopol. A Ucrânia está fazendo a limpa na frota russa do Mar Negro ali, né? E faz sentido, porque se eles conseguiram atingir o coração de Sevastopol, a região mais protegida dentro do porto de Sevastopol, o que impede a Ucrânia agora de atingir qualquer coisa ali na Crimeia, né? De ataques ucranianos aqui na retaguarda russa, aqui em Berdiansk, Tokmak, Melitopol, várias partes aqui da retaguarda russa, isso é tradicional, todo dia os ucranianos fazem esse tipo de ataque. Tivemos algum avanço ucraniano aqui na região de Novoprokopivka e Verbov, que bom, já fazia tempo que o pessoal não andava muito por aqui, e também aqui em Klishivka, né? Klishivka, como a gente já falou, hoje já tem muita gente dizendo que Klishivka está liberada. Na verdade, Klishivka já está liberada há algum tempo, tá? É que realmente os ucranianos estavam só limpando a área, tirando os russos de lá. Mas aqui na região de Bakhmut, a gente teve mais informações sobre a tomada de Andrivka, e parece que a coisa foi muito mais trágica para os russos do que parece, né? O comandante do batalhão e 3 subordinados, 3 comandantes principais dentro da 72º Batalhão Russo, que estava defendendo Andrivka, foram mortos nessa retomada aqui. Foi realmente trágico isso daqui, abriu um buraco na defesa russa aqui nessa região, a tomada de Andrivka, né? E saiu ontem também a informação de que o Kadyrov, né, o líder dos chechenos lá, que luta a favor dos russos nessa guerra, ele estaria muito mal, estaria em coma e coisa e tal. Não é a primeira vez que sai a informação de que o Kadyrov está mal das pernas, né? Ele tem realmente problemas de saúde, já esteve internado antes, conseguiu se salvar e coisa e tal. A gente não sabe se dessa vez é para valer ou é mais um problema temporário. Tomara que sim, tomara que ele morra, né? É uma pessoa que realmente não faz falta no mundo, tá mais do que na hora. O cara que construiu a carreira dele apoiando o Putin, que invadiu a Chechênia. Um absurdo completo, né? Quase como aqui no Brasil o pessoal que apoia o Lula. Um absurdo, o cara que joga contra o próprio país e as pessoas apoiando ele. Um absurdo completo. Enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá usando o @ancapsubot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Eu ainda estou sem o meu sistema, agora eu estou aqui no Brasil de novo, vou trabalhar para refazer o sistema, para botar tudo direitinho, mas por enquanto ainda não tenho como acreditar as pessoas que sugeriram as notícias. Mas agradeço a todo mundo e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve uma série de explosões em Kharkiv agora há pouco, ainda na manhã do dia 16. Não sabemos ainda muitas informações, apenas que houve um grande bombardeio em Kharkiv. Kharkiv é essa cidade ucraniana aqui. Ela, infelizmente, é alvo de bombardeio já desde o início dessa guerra. E parece que isso não mudou, né? Além disso, neste momento, existem vários aviões bombardeios russos que podem lançar mísseis contra posições na Ucrânia. O alarme de defesa antiaéreo, o alarme de ataque aéreo, está soando em várias regiões, inclusive em Kyiv, neste momento na Ucrânia, né? A gente não sabe ainda se isso vai realmente acontecer, se vai ter dano, se não vai ter dano. Qualquer coisa a gente fala no vídeo de amanhã sobre isso, mas neste momento tem uma grande área aqui de defesa, de alarme de ataque aéreo aqui na Ucrânia, né? Agora, enquanto isso, lá na Rússia, as coisas continuam pegando fogo, né? Isso aqui é um grande supermercado lá em São Petersburgo. Acho pouco provável isso daqui ser alvo de ataque ucraniano. Não faz sentido atingir um supermercado. Isso daqui, o mais provável é golpe de seguro. Aquilo que eu falei para vocês, lá na Rússia a economia está muito mal, aí muitos empreendedores lá, muitos donos de negócios acabam apelando
para o último recurso, que é justamente o golpe do seguro, né? Você bota fogo no seu negócio e tenta pelo menos sacar o dinheiro do seguro, meter o pé, porque a situação está realmente ficando caótica ali na região, né? Então isso aqui foi em São Petersburgo, ficou esteticamente bonito, né? Um incêndio lá do restaurante, embora, lógico, isso seja uma coisa muito triste de acontecer, né? Bom, teve também um outro caso aqui de explosão em Samara, né? Uma planta de rolimã, de rolamentos para motores, né? Então é uma planta, aqui já pode ser alguma coisa com interesse militar, uma vez que rolamentos são usados para vários motores, né? Para vários tipos de equipamentos. Então, inclusive essa planta aqui, ela produz insumo para plantas militares, e houve uma grande explosão lá, a gente não sabe a origem dessa explosão em Samara. Pode ter sido um acidente, sempre pode ter sido um acidente, mas também pode ter sido uma sabotagem ou algum ataque ucraniano ali, né? Agora, o ataque que chamou a atenção de todo mundo de ontem para hoje foi justamente o ataque contra o navio Samun, próximo de Sevastopol. Esse navio aqui é um navio militar russo e ele teria sido atingido por um drone naval ucraniano experimental, tá? Vocês viram, os ucranianos estão desenvolvendo vários drones, né? Alguns submarinos, outros marítimos, vários tipos de drone. Realmente está havendo um aumento enorme da indústria militar ucraniana, né? Justamente nessa área de drones, né? E isso, eu tô para dizer para vocês que essa guerra aqui vai mudar todas as guerras daqui para frente. Drones vão ser cada vez mais usados, cada vez mais comuns, porque você tem a enorme vantagem de poder produzir uma grande quantidade deles. É muito mais rápido você construir drones do que você fazer pessoas, né? Navios com pessoas para atingir outros navios é muito mais difícil de substituir depois. Enfim, esse grande navio russo aqui, o Samun, foi atingido próximo de Sevastopol, não afundou completamente, a gente tem uma imagem dele sendo rebocado aqui para dentro do porto de Sevastopol, o que indica que provavelmente ele tem algum problema realmente, né? O fato dele ser rebocado assim para dentro de Sevastopol não quer dizer muita coisa. Esse tipo de navio, ele normalmente entra em Sevastopol mesmo sendo rebocado, tá? Mas o fato de ele estar do lado de fora e ter sido atacado e estar entrando no porto agora, mostra que efetivamente ele foi atingido, precisam consertar o navio. E o curioso é isso, né? Mesmo que seja um dano leve, vamos supor, a explosão foi pequena, uma coisa fácil de corrigir, coisa e tal, é só consertar. Para consertar um navio desse tamanho, você precisa de uma doca seca. E adivinha o que aconteceu com as docas secas em Sevastopol? 2 das 3 principais docas secas foram destruídas pelo ataque ucraniano recente. Então, esse navio aqui corre o risco de levar muito tempo para ser consertado, mesmo que o ataque tenha sido relativamente pequeno, né? Porque justamente das 3 docas que tem aqui em Sevastopol, docas secas, essas 2 aqui foram totalmente destruídas, tem mais uma terceira aqui que ainda está operacional, e além disso, não, desculpa, é aqui, ó, são essas 2 aqui, e tem essa terceira que é aqui, ó. Além dessas docas secas aqui, você tem também alguns navios doca, né? Aquele navio que ele afunda, entra debaixo do outro navio e suspende, né? Tem algumas aqui também, mas é muito menos do que os russos precisam para consertar esse monte de navios que estão sendo danificados aqui, né? Então, isso mostra como aquele ataque que os ucranianos fizeram ali na doca seca em Sevastopol foi realmente muito danoso, né? As forças de defesa ucranianas destruíram 3 navios com seus tripulantes na direção sul, segundo o Gumeniuk. A gente está falando de menos 5 grandes navios que levam mísseis calibre nas últimas 24 horas, menos 18 invasores e 3 mais navios que podem ser usados pelos russos para patrulhar as ilhas e as plataformas ali no Mar Negro, né? Ou seja, houve de fato um grande ataque ucraniano com vários navios ali. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui? São 3 navios, né? Ou seja, são os 2 aqui da doca seca e mais o Samun, né? E o que ele está dizendo aqui, 5 grandes armas de lançar mísseis calibre, né? Porque alguns desses navios têm mais de um lançador de calibre no navio, então no total são 5, né? E menos 3 navios que podem patrulhar ali
a região, ou seja, uma coisa realmente muito positiva. Isso sem contar aqueles 2 pequenos navios que a gente falou ontem, que os ucranianos tentaram atacar, os russos dizem que não conseguiram atingir, a gente não sabe, né? Pode ser que tenha conseguido também alguma coisa ali. O fato é que esse ataque ucraniano à frota do Mar Negro está se mostrando realmente altamente efetivo. Os ucranianos conseguiram dizimar boa parte da frota do Mar Negro e, principalmente, reduzir a capacidade russa de fazer reparos, né? Então, aqui o Voices of the Army traz a informação aqui que muitos não percebem a importância real do que aconteceu em Sevastopol há 2 dias atrás, né? Ele fala que ontem, mas aconteceu, na verdade, há 2 dias atrás, e, na verdade, há 3 dias atrás, e eles falam aqui, ó, que a base BFS, que é o Estaleiro 13, que foi essa região aqui que foi atingida pelo ataque ucraniano, é o lugar mais protegido em toda a Crimeia. Existem um monte de defesas antiaéreas aqui, porque, evidentemente, os russos sabem que navios, quando estão na doca seca, eles são alvos fáceis. Dá para ver em imagem de satélite, não tem como evitar isso. Como que você protege navios em docas secas? Você bota um monte de defesa antiaérea naquela região. E isso daqui era o lugar mais defendido de toda a Crimeia pelos russos, e ainda assim os ucranianos conseguiram atingir, botar 3 mísseis aqui, destruindo completamente os 2 navios e a doca seca, tá? O pessoal estava comentando sobre o fato de que a comporta em si da doca não foi prejudicada. Mas se você reparar aqui, ó, nessa região aqui, ó, há um grande buraco aqui. Aqui, se você comparar com as imagens anteriores aqui, ó, havia um grande guindaste aqui, tinha um grande guindaste nessa região aqui, que justamente é usado para você fazer as operações de baixar coisa, subir coisa na comporta. Então, esse guindaste foi totalmente destruído, é onde está esse buraco aqui agora. O guindaste ele caiu em cima do submarino, inclusive, né? Causou danos caindo em cima do submarino. Então foram os 3 tiros, um no submarino, um no navio de desembarque do lado de cá, e o outro no meio do caminho aqui na doca, atrapalhando sobremaneira o funcionamento dela. É lógico, é possível consertar essa doca seca, lógico que é possível, né? Só que vai requerer primeiro vão ter que tirar todo esse material danificado daqui sem um guindaste fixo que tinha aqui, né? Eles vão dar um jeito, vão botar guindastes temporários, secundários e coisa e tal, e depois eles podem tentar reconstruir essa doca aqui, mas isso daqui vai levar no mínimo ano. Então, os ucranianos conseguiram atingir o lugar mais protegido dentro da Crimeia e incapacitar completamente isso daí é realmente um feito, né? O pessoal comentando aqui do quão importante foi esse ataque aqui. Além disso, tem os marinheiros que foram feridos lá, né, da região. Eu lembro que o pessoal estava falando que eram funcionários das docas, tentando dizer que eram funcionários civis. E eu falei na época, não, funcionário civil, mas que trabalha para o exército, porque ali é base militar, ou trabalha para a marinha, no caso, né? É base militar, então não tenho o que dizer. Mas o pessoal lembrou o seguinte, esse ataque foi feito de madrugada. Então não tinha funcionário civil ali, porque o funcionário civil tipicamente trabalha, né, durante o horário do expediente. Trabalham justamente fazendo os reparos e coisa e tal. O que tem à noite nesse tipo de doca são soldados militares mesmo que fazem a patrulha ali para proteger aquele ativo. Então quem morreu aqui foram realmente soldados, nem servidores civis lá da Marinha Russa foram atingidos. Então, realmente impressionante esse ataque ucraniano ali, né? Bom, além desse ataque que já dizimou vários navios ali na região, você tem também o tradicional ataque ucraniano na retaguarda russa aqui na área invadida. Então, Tokmak foi alvo de um grande ataque aqui. Houve também ataque em Berdiansk, tá aqui, ó, Berdiansk, também teve uma bavóvina grande lá, e a gente não tem imagens, né, que eu falo para vocês, nem sempre a gente consegue imagens desses ataques, mas como é tradicional, os ucranianos fizeram vários ataques aqui na retaguarda russa. A Sara Ashton Kirilo, que é uma porta-voz lá da Ucrânia, né, do exército ucraniano, ela está falando aqui que na direção de Melitopol, ou seja, a gente está falando ali da região de Robotny, Novoprokopivka, Verbov, as forças russas foram obrigadas a recuar em múltiplas áreas. Repara, isso foi liberado agora, dia 16 de setembro, na manhã desse dia, então a gente não tem ainda muitas informações sobre isso,
Mas é uma excelente notícia, vamos aguardar o dia de amanhã para ver exatamente onde foram esses avanços ucranianos. Vocês sabem, aqui na região de Novoprokopivka, de Robotne, né, nessa área aqui em direção a Melitopol, os ucranianos avançaram bastante nas últimas semanas, mas nos últimos dias a coisa ficou mais devagar, né? Os russos jogaram um monte de reservas aqui, particularmente o 76º VDV, e isso meio que deu uma desacelerada no avanço ucraniano aqui, né? Mas segundo estão dizendo, aqui ó, teve a informação também do alto comando ucraniano de que os ucranianos avançaram aqui, tanto em Verbov quanto em Novoprokopivka. Vamos aguardar para ter mais detalhes aí nos próximos dias, né? Outra boa notícia que nós temos vem da região de Priutne, ali no eixo de Velika Novossilka. Isso é um pouco mais a leste aqui, nessa região aqui. Aqui também o avanço está lento, mas é porque os russos jogam defesas aqui o tempo todo, né? E nesse meio tempo os ucranianos estão moendo as defesas russas. Também é preciso levar em conta que os ucranianos estão fazendo um avanço conservador, poupando as próprias tropas, né? Então, o que a gente tem de informação interessante de ontem para hoje é aqui da região de Priutne. Vocês lembram, alguns dias atrás, a gente falou que os russos tinham conseguido fazer um contra-ataque nessa região e retomaram essa área aqui ao norte de Priutne, a nordeste de Priutne, na verdade, né? Que é uma área que os russos ficaram aqui durante um tempo, justamente para proteger Priutne. Depois os ucranianos conseguiram expulsar eles aqui, aí os russos fizeram um contra-ataque e conseguiram retomar essa área aqui. Mas justamente aqui, ó, a informação da Astraia Intel é que os ucranianos conseguiram retomar essa área. Então, os russos falharam em manter o controle sobre a maioria do território capturado no contra-ataque recente. Então, essa área aqui é uma área que ela é protegida pelos rios, tá vendo? Tem dois rios aqui que meio que protegem essa área. Ela estava em poder dos russos, os ucranianos conseguiram desalojar os russos daqui, eles fizeram um contra-ataque, retomaram e agora parece que foram desalojados de novo, né? E mais uma vez, a retomada dessa área aqui favorece agora um eventual ataque aqui a Priutne, a retomada da cidade de Priutne, que vai ser muito bem-vinda. Os russos estão tentando manter a todo custo a cidade aqui, jogando reservas e mais reservas nessa região, né? Em Novomayorsk, os ucranianos também estão avançando aqui em direção a Novomayorsk, a gente tem falado sobre isso, já ultrapassaram o rio, já estão aqui na parte norte da cidade, mas segundo os russos, tá, isso aqui é um blogger russo, está dizendo que é o terceiro dia de atividade reduzida no chão, e isso é preocupante. Eles acham que os ucranianos estão preparando uma grande ofensiva muito em breve, né? Os ucranianos estão meio que parados para avançar, e ele está preocupado também porque começou a chover. Ainda não é outono, ainda não começou a época da chuva, do barro grande lá, mas o outono já começa a ser sentido por aqui, né? E então realmente o pessoal russo está preocupado ali com o Novomayorsk, mas por hora não temos nenhum avanço ali. Onde está tendo mais atividade é justamente próximo a Bakhmut, né? A gente falou ontem da liberação de Andrivka, e aqui os russos falando sobre Klishivka. Tem a tradução aqui embaixo. Os russos estão chorando aqui, dizendo que, olha só, pessoas infelizmente podem ser realmente destruídas por nada. E agora nós precisamos mostrar progresso com uma clara referência no mapa. Tome aquele pedaço de lama que tem ali. Nós nos manchamos em sangue, mas subimos lá e tomamos aquele monte de lama. Pronto. E aí o comandante bota no reporte dele que nós tomamos lá e não sei o que lá. E pronto, agora nós temos que tomar não sei o que. Novamente nós nos sujamos de sangue para tentar manter aquele pedaço de lama, mas no final tomar um monte de lama não significa nada, porque o inimigo está controlando o vilarejo do ponto de vista de artilharia, e de repente alguma coisa dá errado, e nós somos obrigados a abandonar a cidade de pequeno monte de lama, e isso é um dano à imagem, voltem para lá, vocês têm que manter um monte de lama e coisa e tal. É lógico que eles estão falando aqui de Klishivka, né? Klishivka, essa cidade aqui ao sul de Bakhmut. É lógico, essa cidade aqui, tal como Andrivka, tal como todas as cidades, infelizmente, que ficam na linha de frente, está totalmente destruída. É um monte de lama. A verdade é essa. Só que os ucranianos têm as posições mais altas aqui na floresta. Então os russos tentaram, eles fizeram contra-ataques aqui para tentar retomar Klishivka e coisa e tal, só que não conseguem, porque os ucranianos, tendo a posição de favorável aqui de artilharia, destroem eles o tempo todo, né?
e agora deu alguma coisa errada, precisamos abandonar a Klishchiivka, e o pessoal está criticando. E aí ele fala assim, por que eu estou dizendo isso daqui? Porque justamente agora os russos estão lá empolerados nos pedaços de lama lá de Klishchiivka, e a gente pode usar agora artilharia contra eles. Mas não podem, na verdade, eles não têm essa capacidade, né? Enfim, os russos estão realmente chateados aqui com a perda de Klishchiivka. Aqui mostra justamente eles fugindo lá da cidade, aqui uma fileirinha de russos aqui, abandonando a cidade de Klishchiivka mais uma vez. E aqui a informação agora do dia 16 de setembro que o Ozint está dizendo que as forças russas estão agora dizendo que Klishchiivka foi liberada pelos ucranianos. Ou seja, justamente a informação de que eles liberaram, saíram de Klishchiivka totalmente, né? Aqui, ó, informação dos militares, o nome do blogger militar russo é justamente informante militar, né? Durante uma pesada luta nas semanas recentes na parte sul de Bakhmut, o inimigo foi capaz de retirar nossas unidades dos vilarejos de Klishchiivka e Andriivka. A gente já falou sobre isso ontem. Tanto Andriivka foi a informação agora, Klishchiivka foi agora também. Klishchiivka já tinha sido liberada antes, mas os russos continuam tentando atacar, como ele explica ali, né? Os comandantes mandam o pessoal voltar lá para tentar retomar o montinho de lama, mas parece que agora os russos concederam que perderam Klishchiivka de vez, né? E o que o pessoal está colocando aqui é que, lógico, o próximo passo vai ser Optiny. Optiny é esse vilarejo aqui ao sul de Bakhmut, que certamente vai, agora, com os ucranianos tomando Klishchiivka, deve ser o próximo alvo aqui nesse avanço, né? Aqui também a gente tem a imagem dos russos tentando fugir de Andriivka e sendo atacados por drones, né? Os ucranianos usaram drones para destruir os russos que estavam fugindo ali de Andriivka. Andriivka é aqui um pouquinho ao sul de Klishchiivka e foi retomada ontem pelos ucranianos. Aqui é uma imagem bastante curiosa, né? Dos russos bombardeando os próprios soldados russos que ficaram em Andriivka, né? Andriivka, eu expliquei para vocês, ela foi alvo de um ataque de pinça, né? Os russos estavam muito bem defendidos aqui dentro, estavam muito bem intocados aqui na cidade de Andriivka, então os ucranianos optaram por fazer 2 avanços aqui ao norte e ao sul de Andriivka e cortar a comunicação das tropas aqui, né? Em determinado momento, uma parte dos russos decidiu sair, decidiu fugir, outros continuaram aqui dentro, e os ucranianos até passaram um drone em cima da cidade, falando para o pessoal, olha só, se rendam, vocês não têm mais chance, estão cercados e coisa e tal. E, de fato, uma parte começou a se render, né? Só que aí os russos perceberam isso, começaram a bombardear a própria cidade de Andriivka para não deixar os russos se renderem para os ucranianos ali, né? Muito triste, acabaram vários russos morrendo com bombardeio dos próprios russos ali na cidade de Andriivka, né? Aqui está a explicação, o Tendar falando aqui que os eventos em torno de Andriivka foram muito mais devastadores para os russos do que antecipado, né? Não foi só que os ucranianos retomaram a cidade, né? De acordo com a 3ª Brigada de Assalto Ucraniana, o vilarejo foi totalmente cercado, foi morto o comandante dos russos, da 72ª Brigada de Rifle Motorizado, que uma parte ficou presa ali. Além disso, 3 outros comandantes foram destruídos ou capturados ali naquela região, de fato destruindo essa brigada completamente, né? E a destruição dessa brigada acaba abrindo um buraco aqui na defesa russa da região, porque eles não conseguiram recuar. Eles ficaram tão focados em defender Andriivka que ficaram presos ali e foram ou destruídos ou capturados pelos ucranianos, e daí abriu-se um buraco aqui na defesa russa. Vamos ver se os ucranianos conseguem explorar isso daí, né? Aqui, ó. A 3ª Brigada Ucraniana diz que cercou completamente a 72ª Brigada Russa, matando 3 comandantes de batalhão, além do chefe de inteligência dessa brigada russa, no momento que retomou o vilarejo ali, né? Então tá aqui o comando. Isso aqui é uma informação da própria brigada ucraniana, né, dos ucranianos. Se a gente ler aqui, oficialmente, a 3ª Brigada de Assalto Ucraniana liberou Andriivka e completamente quebrada, né? Como resultado de uma operação rápida, a guarnição russa lá em Andriivka foi cercada, cortada do suprimento principal,
e destruída completamente, em 2 dias. O assalto da brigada eliminou o chefe da inteligência da brigada, 3 combatentes, aqui eles estão falando são 3 chefes de brigada, 3 comandantes de brigadas e quase a totalidade da infantaria da 72ª Brigada, junto com oficiais e uma quantidade significativa de equipamentos. Agora a luta continua, nossas unidades estão consolidando as posições e tem um número específico de 200 e 300 que são mortos e feridos, mas esses detalhes vão vir depois, né? Aqui também é uma imagem gravada por um soldado ucraniano mostrando veículos de apoio à infantaria que foram emboscados e destruídos ali na região também. Não dá para saber se é especificamente ali em Andrívica, se é em Klishivka ou se é em alguma região próxima ali, mas dá para ver claramente aqui os veículos destruídos e o soldado ucraniano aqui bem tranquilo, o que significa que essa região aqui é uma região que já está dominada pelos ucranianos aqui, né? E você vê que isso realmente causou muita preocupação nos russos aqui. Isso daqui é um blogger russo, os russos estão preocupados com a situação em Bakhmut. A situação em Bakhmut está se tornando muito pior, né? O inimigo devagar continua a deslocar nossas unidades, a afastar nossas unidades das melhores posições ali. Se a situação não melhorar num futuro próximo, isso pode ameaçar o nosso grupo na cidade de Bakhmut em si, né? O que já não está nas melhores das posições. No pior caso, tudo pode terminar com Bakhmut sendo cercada pelos ucranianos aqui. Ou seja, essa é a ideia efetiva dos ucranianos, né? A gente sabe que Bakhmut fica numa região mais baixa aqui, daí a importância de tomar o flanco norte e sul. O flanco norte o pessoal está tendo mais dificuldade, mas o flanco sul tem avançado bastante. E se os ucranianos conseguirem avançar aqui até a região de Optny, Odarivka e Mykolaiva, aqui nessa região aqui, eles já começam a ameaçar diretamente as M03, H32, desculpa, N32 e outras aqui, de forma que o suprimento até Bakhmut vai ficar bastante prejudicado, né? As tropas aqui em Bakhmut não vão ter alternativa que não seja sair daqui. Bom, outra informação que saiu aqui nos blogueiros militares russos, né, que o Instituto para o Estudo da Guerra está colocando aqui, é que justamente vários deles estão reclamando de atividade muito mais intensa ali na região do rio de Dnipro, em várias ilhas próximas à ponte de Antonivka, né? Ou seja, eles temem que os ucranianos estejam consolidando a posição aqui para um futuro ataque. A gente falou ontem, né, que os ucranianos deram ordem de evacuação de todas as cidades aqui na margem direita do rio de Dnipro. E eu expliquei no vídeo de ontem que isso significa, ou pode significar, que os ucranianos estão planejando um contra-ataque, ou uma retomada dessas áreas aqui ao sul de Kherson. Os russos estão bem enfraquecidos nessa área aqui, né? Mandaram as melhores unidades para tentar segurar os ucranianos aqui em Oryhiv. Isso significa que eles estão bem enfraquecidos aqui, e embora o rio seja um obstáculo formidável, os ucranianos já têm mantido várias cabeças de ponte aqui, então é possível que eles façam de fato um ataque. E é lógico que esse ataque vai ser em um lugar específico, né? Eles mandaram evacuar todas as cidades aqui para não dar dica para os russos de aonde será esse ataque, mas tudo indica que eles estão pensando em alguma coisa aqui na região da ponte de Antonivka, onde eles já têm uma cabeça de ponte significativa aqui há algum tempo, né? Ou pelo menos é isso que esses bloggers militares russos estão dizendo que vai acontecer, que eles temem que esteja acontecendo aqui. E vamos ver como é que vai ser isso daí. Bom, por falar no Instituto para o Estudo da Guerra, eles falam aqui também, além desse aspecto dos bloggers militares, do alerta sobre ali na região, eles falam sobre Andrívica, o avanço ucraniano ali em Andrívica, falam sobre o ataque aos navios russos ali em Sevastopol, mas aí a gente já falou sobre isso, não há nenhuma grande novidade aqui. O Pace Taiwan traz a informação aqui de que a Ucrânia recebeu impressoras 3D dos Estados Unidos capazes de imprimir partes para equipamento militar, né? Isso é uma coisa bem bacana realmente. Impressora 3D é um negócio que ainda está no início, essa evolução tecnológica, mas é algo realmente impressionante e tem um potencial
de ajudar bastante coisa, justamente por suprir partes pouco comuns, né? Você consegue fazer a parte que você precisa, independente de ter ela em estoque ou coisa e tal. Bom, a principal informação que surgiu ontem, isso foi liberado pelo GUR, né, que é o Serviço de Inteligência Ucraniano, seria que Kadyrov está em coma, né? Eles confirmaram a informação da saúde crítica do Kadyrov, não se sabe exatamente qual é a doença dele, estima-se que seja algum problema renal, ou seja, ele tem algum problema no rim, não é a primeira vez que ele fica mal, né? Ele já apareceu antes absolutamente inchado e coisa e tal, isso é típico mesmo de quem tem problema renal, e ele estaria em coma agora, né? Isso, se for confirmado, realmente é uma excelente notícia, porque o Kadyrov é um traidor, né? O pai dele entregou a Chechênia para a Rússia. Para quem não lembra, houve uma guerra entre Chechênia e Rússia, a Rússia queria liberdade da região ali, né? E o pai do Kadyrov foi o traidor que entregou o país para a Rússia, né? Mais ou menos como o Lula está querendo fazer aqui com o Brasil, está querendo sacanear o povo brasileiro a favor dos ditadores todos que tem, os ditadores bolivarianos da América Latina, né? Então esse tipo de traidor tem que morrer mesmo, tomara que morram todos eles muito rápido, né? Não acho que ninguém deve usar violência contra ninguém, eu sou um libertário, sou a favor do princípio da não agressão, mas torcer para a pessoa pegar uma doença e morrer a gente pode, né? De qualquer forma, é importante lembrar, são só rumores, a gente não tem certeza sobre isso daí, vamos aguardar nos próximos dias, ver se tem alguma novidade sobre o estado de saúde do Kadyrov, né? Bom, o Jerusalem Post é um jornal lá de Israel, está sendo muito criticado porque ele fez uma lista dos 50 judeus mais influentes, né, e colocou o Prigozhin, que é judeu também, né, que morreu agora recentemente numa queda de avião, ou supostamente morreu na queda de avião, e era o comandante do grupo mercenário Wagner e coisa e tal, e está sendo muito criticado, porque o cara era um criminoso de guerra, é um cara... Ninguém gosta do Prigozhin, né, não tem esse negócio de achar que o cara é bacana, né, e colocar ele como um dos judeus mais influentes realmente é um absurdo, né. Tem gente criticando que não botaram o Zelensky aqui, mas a verdade é que eles colocaram o Zelensky na lista do ano passado, né? Colocaram o Zelensky como um dos judeus mais influentes no ano passado. Este ano teria sido o Prigozhin. Enfim, isso aí eu acho que não deixa de fazer sentido, né? Ele é influente, não necessariamente influente para o bem, né? Eu entendo que seja essa a lógica do Jerusalém Post, né? Bom, isso daqui que vocês estão vendo nessa imagem é a explosão de um míssil Kinzhal em território russo, né? E o pessoal está trazendo essa informação aqui, isso foi em 11 de agosto. O Kinzhal foi lançado, o Kinzhal é o míssil hipersônico russo, altamente sofisticado, não sei o que lá, mas parece que está com uma tendência de cair em próprio território russo, né? Soltado do avião e cair em solo russo. Isso aqui aconteceu durante um ataque ao campo de Ivano-Frankivsk. Então os russos estavam atacando uma região na Ucrânia, só que esse daqui simplesmente caiu e caiu em solo russo, esse míssil Kinzhal aqui, e foi encontrado por agricultores sem explodir, e aí eles chegaram à conclusão de que o melhor era explodir o míssil Kinzhal ali mesmo, ao invés de tentar remover ele da terra, seria mais arriscado. Esses mísseis custam caro, né? E aí você está vendo aqui uma quantidade grande deles. Tem outros locais aqui que acabam caindo também, que mesma situação, os mísseis acabaram caindo em território russo, né? Que coisa curiosa isso. E por falar em lambança russa, a gente tem algumas imagens aqui de soldados russos fazendo besteira, né? O pessoal vira maluco depois da guerra. Aqui, ó. O soldado russo tirou o pino da granada, brincando ali perto de criança e coisa e tal. Um absurdo isso, né? Porque pode matar alguém, né? Enfim. Veja, toda guerra, quando termina a guerra, os soldados acabam aparecendo muitos soldados com problemas mentais, tá? Isso é normal em toda guerra, infelizmente, a síndrome de estresse pós-traumático acontece mesmo. Guerra é um ambiente extremamente violento, isso cobra um preço, tanto fisicamente quanto mentalmente, dos soldados, né? Então muitos voltam para casa depois com problemas mentais, isso é verdade.
Mas na Rússia esse problema é exacerbado pelo fato de que os russos usaram muitos prisioneiros. Então eram pessoas que já tinham alguma instabilidade mental, já tinham algum grau de quebra psicológica e acabaram ainda mais danificados depois disso daí, né? Então tem esse caso aqui. Tem um outro caso aqui, isso é uma outra coisa, né? Vários soldados uniformizados tomaram uma companhia de óleo lá em Irkutsk, dentro da Rússia. Não se sabe o que eles fizeram, provavelmente foi um roubo comum, ou seja, entraram na refinaria para roubar dinheiro, roubar material, roubar coisas lá dentro, e os seguranças da refinaria não puderam fazer nada. O que você faz quando um monte de gente armado entra na refinaria ali com armas pesadas e coisa e tal? Isso tudo aqui são soldados que voltaram da guerra e estão querendo fazer alguma coisa dentro da Rússia, né? Esse aqui é mais um caso de pessoa com problema mental ali na Rússia, né? Realmente. E esse daqui é o caso de um garoto. Cara, essa imagem me dá muita aflição. Eu vou ter que parar o vídeo aqui. Eu não posso mostrar porque o YouTube não vai gostar disso daqui. Isso daqui mostra um rapaz que tentou fugir do serviço do alistamento militar, escondendo em um duto no aeroporto de São Petersburgo, né? E aqui é o esforço dos guardas para tirar o rapaz de dentro do duto. Essa imagem dá uma aflição de ver o garoto dentro do duto. Ele não morreu, não teve nada, foi resgatado, tá tudo bem, coisa e tal, mas a aflição é enorme, né? Eu vou parar por aqui porque o YouTube certamente não vai gostar dessa imagem aqui. Vou ver se eu deixo o link desse tweet aqui na descrição do vídeo. Quem quiser ver o vídeo inteiro pode ver lá, né? Enfim, aparentemente essa guerra está começando a causar um dano mental nos russos acima do esperado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.